Bem-vindos ao LabsBIM. Este é o vídeo 12 do Guia de Especialidades Projeto Elétrico. Nele, nós iremos aprender a inserir os disjuntores e proteções no quadro de distribuição do nosso projeto no Revit. Com o Revit já aberto na planta do térreo, a primeira coisa que farei será clicar sobre o QDC carregado. Depois disso, eu posso vir aqui na barra superior, nessa aba de Modificar equipamento elétrico, e procurar por esse ícone de caixa de seleção. O atalho dele é BX, então, se você preferir, você pode simplesmente digitar BX no teclado, depois de clicar, sobre a família, que vai dar o mesmo que você procurar e selecionar essa função. Eu optei por digitar mesmo, porque é o que eu geralmente faço. Com isso, vai abrir esse 3D aqui, só mostrando o quadro de distribuição, a parede e os eletrodutos aqui, meio escondidinhos, que estão chegando nele. Mas eu ainda não consigo visualizar a parte interna do QDC, que é o objetivo. Então, o meu próximo passo vai ser vir aqui na aba de propriedades, aí vai estar como objeto aqui a própria vista 3D, se não tiver, você clica para fora da planta, e aqui embaixo, em dados de identidade, eu vou clicar nesse item aqui relacionado ao modelo de vista, em 3D coordenação. Se o seu tiver em outro modelo, tudo bem também, é só você clicar. Aí, quando abrir essa aba aqui, de atribuir um modelo de vista, você consegue mudar do modelo que você está para 3D painel, que vai ser utilizado para a gente visualizar a parte de dentro do QDC. Aí você clica em OK. Agora, o desenho ficou assim, com o QDC sem a tampa. Mas essas linhas estão muito grossas, então tá meio difícil da gente visualizar as coisas direito, né? Então, para resolver isso, eu vou clicar aqui em cima, nesse ícone de linhas finas. Se você preferir trabalhar com atalho no teclado, o dessa função é TL. E aí, no caso, eu vou clicar no ícone mesmo. Se eu clico, o desenho já fica aqui, ó, com muito mais clareza, porque ele tirou a espessura das linhas. Aí agora eu consigo visualizar as saídas e entradas de eletroduto aqui. Agora, quando eu clico sobre o quadro e venho aqui na barra de propriedades, aqui em construção, eu tenho essas opções de posições, que se referem justamente, às posições disponíveis no quadro para a instalação dos disjuntores e proteções. Clicando aqui na frente, onde tem posição livre, eu consigo ver todas as opções de disjuntores que já estão carregadas no template. E aí, se eu seleciono alguma, ela já aparece automaticamente aqui no quadro. Assim, para inserir os disjuntores de fato necessários no nosso QDC, nós vamos abrir o diagrama unifilar que a gente elaborou no vídeo anterior, procurando ele aqui no navegador de projetos, em vistas, diagramas, documentação e depois em planta de piso, diagrama unifilar. Com isso, eu consigo olhar o disjuntor especificado aqui no diagrama e voltar no 3D lá do quadro, distribuição, e inserir o disjuntor correto, Por exemplo, eu vou inserir inicialmente esses que aparecem primeiro aqui dentro desse retângulo tracejado, que se refere ao próprio QDC. Ou seja, esse disjuntor de 63 amperes. Isso que vem antes desse quadrado tracejado é um medidor. Então, eu não vou colocar dentro do QDC, tá bom? Aí eu volto aqui no 3D e na posição 1 eu vou colocar um disjuntor bipolar de 63 amperes, curva C. Aí você deve olhar quais são as especificações do seu projeto, Aí apareceu esse disjuntor aqui, ó. Repara que ele está ocupando duas posições. Então, se eu venho aqui nas propriedades e coloco algum outro disjuntor na posição 2, vão ficar duas coisas se sobrepondo, que não é muito viável, A gente não vai instalar assim. Então, quando a gente tiver um disjuntor bipolar, como é o caso, se a gente usar a posição 1, a gente vai deixar a próxima livre, porque ainda vai estar sendo ocupado por esse disjuntor, e depois a gente vai inserir um outro dispositivo, na próxima posição, que seria a posição 3. Aí agora ficou certinho. Esse outro dispositivo aqui que eu inseri, para ilustrar, ele é monopolar, então só ocupou uma posição mesmo. Aí eu volto aqui no diagrama para ver qual a próxima proteção necessária, e é esse DPS de 275 volts e 40 kA. Aí eu já venho aqui e mudo para o adequado na posição 3, para não sobrepor, o primeiro disjuntor, como eu já tinha comentado. Aí agora a gente tem esse DR de 63 amperes e 30 miliamperes. Como o DPS é monopolar, ele vai ocupar uma posição só. Então eu posso colocar o DR já na posição 4. Eu inseri esse DR de 2 polos aqui, mas voltando no diagrama, eu vi que ele era para ser de 4. Então eu vou voltar, vou alterar aqui.
Agora, como ele é tetrapolar, ele vai ocupar 4 posições do quadro. Então, se eu colocar qualquer coisa aqui entre as posições 5 e 7, vai ficar sobrepondo ao DR. Aí, para eu conseguir inserir sem ter essa sobreposição, eu vou ter que deixar de 5 a 7 livre, ou seja, eu botei na posição 4, eu vou deixar os próximos 3 livres, e eu só vou usar a partir da posição 8, né? Nesse caso. Aí eu volto aqui no diagrama e vou olhando os disjuntores necessários. Eu tenho um de 10 amperes monopolar, também tenho 3 de 25 amperes, também monopolares, e um bipolar de 32 amperes. Todos eles eu botei como curva C, mas você deve olhar as especificações do seu projeto. Os circuitos reservas, eles vão ser representados simplesmente pelos espaços vazios aqui no quadro, então a gente não precisa inserir nada. Assim, a gente concluiu a instalação dos disjuntores no nosso quadro de distribuição, então a gente já pode fechar esse 3D, assim como o diagrama unifilar, e salvar o projeto. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo.